Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Pai, eu te peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa estar no nosso meio. O Espírito Santo nos convence, faz com que entendamos o teu propósito, o propósito de Paulo, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é justamente esse, a batalha que nos leva a Cristo. E me veio muito à mente assim, uma palavra, você conhece a palavra sincericídio? Será que foi isso que aconteceu com Paulo? Ele vinha tão bem na carta, ele vinha falando coisas maravilhosas, a gente tem visto, né? Vitórias sobre o nosso velho eu, e de repente, parece que ele teve um choque de sinceridade, e ele abre o coração, e ele fala na primeira pessoa, e ele termina esse capítulo com esses 2 versículos que a gente leu: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus. Por Jesus. E eu acho que é esse sentimento que Ele quer nos transmitir, para que a gente possa aprender a nossa realidade. Amém? Só para colocar sempre a gente em contexto, esse é o esquema que nós vamos seguindo. É como se a carta tivesse 2 metades, uma metade falando da salvação que é oferecida por Deus e a outra a resposta do homem. No começo ele falou realmente que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o que transforma, e aí ele fala do problema do homem, da queda, da ira de Deus contra aqueles que não estão nem aí, ou melhor, fazem questão de seguir qualquer outra coisa. Já percebeu que aquelas pessoas que você conhece, que se diz ateu, ateia, se você baixar um pouquinho mais, conhecer a pessoa um pouco mais de perto, você vê que é aquela pessoa que é mais crente, não em Deus, mas em qualquer coisa. Qualquer coisa que ela escuta, qualquer nova norma, qualquer nova tendência, ela mergulha de cabeça. Mas de Deus ela não quer saber, né? Essa é a realidade. Paulo fala disso e aí traz a solução, quando ele conclui que todos pecaram, estão carentes e carecem da graça de Deus. Amém? E aí ele traz o Evangelho. Nós estamos justamente aqui no começo da resposta do homem, nas implicações da vida por fé. E nesse meio está o capítulo 7 como um clímax, para mostrar para a gente a necessidade de todo o coração, que a gente precisa do Espírito, precisa de Deus. Amém? E eu queria, só para uma questão de organização aqui, colocar isso. Essa primeira parte, esse primeiro capítulo a gente viu tá vendo? Na semana não passada, porque a gente teve o curso, na semana retrasada, né? A gente tratou isso, na verdade, em 2 semanas, que é esse livres da velha tirania, a tirania da lei que nos leva em confronto com o pecado, né? E Paulo traz ali 3 metáforas, 3 figuras. A primeira do batismo, que nós, quando somos batizados, nosso velho eu desce ali nas águas, como se a gente tivesse morrido, e a gente ressurge das águas numa nova criatura. Essa é a figura que Paulo explora. Depois da escravidão, a escravidão da lei, que vai ser a escravidão do pecado, da carne, ou a escravidão a Deus. E depois, no começo desse capítulo 7, ele traz uma figura do casamento que está muita controvérsia. E o Paulo só está usando uma figura do casamento. Ele fala lá que quando a gente, né, é como aquele, você é casada, uma mulher, por exemplo, ela está ligada ao casamento até que o marido morra. Paulo dá um 180 graus ali e põe a mulher morta, que somos nós a mulher, né? E aí ele segue então dando essas 3 figuras. Mas eu queria começar nossa reflexão de hoje no ponto 2 e no ponto 3. Os primeiros versículos, aí, do 7 ao 13, ele vai falar da relação entre lei e pecado. Por que algumas vezes ele fala da lei, algumas vezes ele fala do pecado, como isso funciona. E depois, o que eu estou chamando aqui do meu conflito com o pecado. Como se fosse o conflito que Paulo tem e que
não sei se é uma palavra boa ou correta, mas que infelizmente todos nós ainda temos. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Então, primeiro aí, os versículos 7 a 13, a relação entre a lei e o pecado. Eu queria ler esses versículos de 7 a 13. E diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobriu que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Amém? Esses versículos aqui, Paulo está falando de uma relação que existe. E ele começa dizendo que a lei é pecado? Ele faz essa pergunta. Paulo está sempre tratando como se... Imagina Paulo escrevendo essa carta, ele está ali com um amanuense, né? Alguém escrevendo a carta para ele ditando, e de vez em quando, talvez por questionamentos que ele já tinha recebido, muitos daqueles judaizantes, a gente já falou deles tanto, aqueles que entendiam que eles se converteram, mas eles estavam tão... E é muito difícil para nós, gentios, cristãos, que não tivemos essa formação, creio que nenhum de nós aqui, nem vocês, meninas, que, né? Acho que nenhuma de vocês é judia, né? de família. Então, a gente, é uma coisa que a gente não viveu. Um judeu, uma menina, um menino, mais um menino do que a menina, mas ambos, eles aprendem a Torá, eles aprendem a lei desde pequenininho. E aí, de repente, vem Paulo, que era judeu, fariseu, todo, né? Seguidor da lei, irrepreensível, fala para eles, não, esquece a lei. Deu um nó na cabeça deles. Então, a igreja, no começo, viveu com esse convívio. Por isso, Paulo falava tanto disso. Aqueles de nós que cresceram... É engraçado como poucos, talvez, na igreja católica, hoje tem uma turma mais firme, né? Mas acho que a maioria de nós, pelo menos foi a minha experiência como família, éramos católicos, né? Assim, mas eu fiz primeira comunhão, fiz todas aquelas coisas lá. Então nós aprendemos 10 mandamentos, tudo isso. Então a gente tinha essa noção. Mas Paulo começa a falar de tal forma que deve ter surgido na cabeça, então ele começava a responder perguntas hipotéticas, que ele imaginava que fossem feitas, iriam ser feitas, estariam sendo feitas quando a carta fosse lida, né? E uma das perguntas é, então você está falando tanto contra a lei, então a lei é pecado? E ele mesmo fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E ele segue dizendo, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. É muito fácil, né? Acho que a figura melhor, se alguém, pelo menos aqueles que já dirigiram alguma vez na vida, você está dirigindo um carro, você está numa estrada, bom, belo e faceiro. Eu lembro quando a gente morou em Brasília, 2 anos da nossa vida, no século passado, e a gente vinha para São Paulo, andava 1.100 quilômetros, da porta da nossa casa lá em Brasília até a porta do meu sogro aqui, perto do Ipiranga, ali no Cambuci. Era 1.100 quilômetros. Gente, a gente vinha, e eu gosto de dirigir, aquilo era uma delícia. Eu sei que, né? A gente vinha rápido. A gente vinha rápido. A última vez que a gente fez, tinham colocado aquelas placas, né? E o pior é que não colocaram 100, 120, como eu gostaria, colocaram 80. E aí, mais ou menos isso que Paulo está falando. Assim, antes de colocarem as placas, a gente vinha livre e faceiro
na estrada, vindo de acordo com o que dava, né? E, de repente, colocaram a placa de 80, veio a culpa, veio um monte de coisa. E a vontade de falar, 80 não dá, 80 é muito pouco, né? E é interessante que Paulo, que chegou a falar que ele era irrepreensível com relação à lei, ele coloca isso daqui, ele fala, pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ah, a cobiça, a cobiça. Sabe qual é o grande problema? E me faz lembrar do jovem rico. Quando ele vai para Jesus, ele sentia que alguma coisa no coração dele não estava bem, e ele fala, Senhor, o que mais eu preciso? E aí Jesus fala, ó, segue a lei, faz tudo o que a lei manda, tal, e ele fala, tudo da lei eu faço. Provavelmente ele fizesse tudo do primeiro até o 9º mandamento, mas o 10º mandamento é avassalador. Sabe por quê? Porque ele não dá para mostrar. Talvez Paulo, né, parecia não ter nenhum problema em seguir todos os primeiros mandamentos que estão relacionados com coisas externas, ou seja, que se pode cumprir por atos ou por ausência deles, né? Não matarás, não fazer isso. Dá para fazer, mais ou menos dá para seguir. Aparentemente é sobre esses mandamentos que ele vai escrever em Filipenses lá, que ele era irrepreensível, como eu já comentei. Mas a cobiça é algo interno, é algo que surge nas entranhas, surge nos pensamentos, muito mais difícil de domar. E nesse ponto da nossa reflexão, talvez valha a pena a gente fazer algumas considerações, né? Eu, assim como muitos estudiosos da Bíblia ao longo da história, cremos que Paulo está falando da sua própria experiência aqui. Muito provavelmente dele como judeu, vivendo de acordo com a lei, mas de repente ele percebe, e talvez ele só tenha tido essa noção quando ele se encontra com Cristo, que ele pôde fazer o balanço da diferença, e ele percebeu que tinha uma coisa dentro dele. Ele, por exemplo, a maioria, pelo menos, dos historiadores, dos comentários bíblicos que você pode ler de Romanos, fala que ele queria ser, por exemplo, chegar lá a ser o presidente do Sinédrio, né? E ele era um carreirista. Ninguém é carreirista sem cobiçar aquele cargo, certo? Para que você vive? A gente põe uma meta e vai. Qualquer sonho que você tiver é muito próximo da cobiça. E Paulo, com certeza, sentiu isso. E aqui ele está sinceramente abrindo o coração e falando, né? A cobiça, a lei da cobiça. Mas aí ele segue, então... Perdão, aqui eu fiz uma... Perdi aqui no... né? Mas vamos seguir aqui então, o versículo 8 fala assim, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Interessante, talvez, né, a gente pudesse pensar, e talvez estivesse na cabeça de Paulo, Êxodo, é interessante quando você vê Êxodo 20, 17, né, onde registra o mandamento, o que fala lá? Não cobiçarás, e ele dá alguns exemplos. E aqui ele fala, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, nem as servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Podemos seguir essa lista nos dias de hoje? O carro do teu próximo, os restaurantes que o teu próximo visita e coloca no Instagram, as amizades do teu próximo, as roupas da tua próxima, aquele sapato maravilhoso. Quantas coisas a gente pode colocar aqui? Será que algum de nós escapa? Por isso ele está falando aqui, aproveitando a oportunidade, pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, né? Estava inerte, assim como eu vinha de Brasília para cá, livre e solto, sem pensar em transgressão,
Na hora que estabeleceram um limite, eu percebi que eu estava muito longe. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou baixar para os 80, e ao invés das 12 horas que eu levava, levar 14, ou pecar. Entenda, né? Transgredir a lei. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Versículo 9 fala assim: antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Talvez, tem muita discussão, tá? Não existe unanimidade sobre essas coisas. Paulo está falando retoricamente, ou se ele está falando da própria experiência. Me chama a atenção que se ele estivesse falando retoricamente, ele daria alguma dica para a gente. Ele só não viraria para eu e continuaria falando, né? Então, ele está falando uma coisa, e quando ele põe aqui, que ele vivia sem lei. Mas desde menino ele não sabe, mas talvez por volta dos seus 13 anos, quando o teu bar mitzvah, né, que todo menino judeu se torna o filho do mandamento, né, ele se torna realmente consciente das coisas, talvez ele tenha entendido que algumas coisas ele fazia, tudo bem, e algumas coisas ele não conseguia fazer. Ele não conseguia fazer, e por isso ele destaca a cobiça, porque a cobiça é algo interno, que você pode ser um hipócrita, mas no fundo você vive com aquilo te pressionando, não é? E é mais ou menos o que está aqui no texto. Versículo 10 fala: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Só a cobiça, os meus maus desejos, pode gerar uma condição dessa, né? Mesma coisa de Eva. Por que ele fala me enganou? Né? Eu vou trazer aqui, a gente vai voltar nele no final, mas Tiago 1, 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Se você tem uma Bíblia Almeida, está lá cobiça, a própria palavra. Sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Isso que Tiago fala. Então é o nosso mau desejo. É a cobiça que Paulo está levantando. Que, em maior ou menor grau, nos pega a todos. Não é? Eu podia falar vários mesmo, mas eu já falei tanto. Então eu não vou gastar tempo aqui fazendo minha lista de pecados. Vocês são novos aqui. A igreja conhece quase todos. Não todos, infelizmente, mas conhece a maioria. E é muito bom quando a gente tem essa coragem, né, de falar dos nossos pecados. Mas então, o que é que o pecado traz que nos engana? Se a gente pensar no caso de Eva, e não quero investir muito tempo nisso, o que fala ali, né? Eu lembro daquele coisa que não foi uma porrada, não foi nada que atacou Eva, foi um sopro no ouvido de Eva. Será que Deus tem o melhor para você mesmo? Será que é isso será que o que Ele está falando para você é o melhor? Não, deixa para lá, faz o que está no seu coração, porque o seu coração é o que deve reger a sua vida. E isso pode ter acontecido com Paulo, como pode ter acontecido com você, como aconteceu comigo muitas vezes. Quase no final desse parágrafo ele fala: de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, ele está afirmando. E então, o que é bom se tornou em morte para mim, e ele mesmo fala: de maneira nenhuma. Mais uma vez ele está colocando aqui, não tem nenhum problema com a lei. Só que a lei não nos ajuda, não nos salva. A lei só mostra, ela evidencia o nosso erro, não é? Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. A Almeida, nesse pedacinho, ela fala assim: se mostrasse sobremaneira maligno. Interessante aqui, temos que ver o pecado como ele realmente é. Ele não vem de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, ele não é nosso amigo oculto, sabe disso? Ele não é aquele que fala: tudo bem,
Tudo bem. Você merece. Você trabalhou tanto. Não é nosso amigo oculto, ele não age para o nosso bem. Ele é um enganador, assim como o seu pai, o diabo. Ele quer nos nocautear, nos tirar do jogo, nos debilitar para a batalha. Eu queria só abrir um parênteses aqui, dizendo que o curso que a gente teve a semana passada, do cuidado da alma, deixou isso tão claro, gente. A gente saiu daqui, eu ia falar 11 horas, mas a gente pode dizer que, tecnicamente, a gente saiu daqui 10h30 da noite. O culto começou no mesmo horário, às 10 da manhã. E foi muito bom. A gente, no final, 21 pessoas fizeram o curso, mas alguns, como o Davi falou, ele teve que se ausentar no sábado uma parte, outros tiveram que se ausentar no domingo. E, portanto, no final, na parte da libertação, nós éramos 18 que fizeram o curso. E dos 18, 14 vieram à frente. Não necessariamente ação demoníaca, mas com feridas na alma para serem tratadas. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela sua coragem de ter enfrentado o leão, como o Davi fez. E mesmo que você sente aquele incômodo, fala, gente, eu vou lá. E eu vou encarar isso. Né? Então, por quê? Porque o que o diabo quer, o que o pecado, a função do pecado, é justamente nos nocautear. Já percebeu de uma coisa? Se você é filho, filha de Deus, não é porque você pecou que você perdeu a salvação. Não cremos assim, não creio nisso. Mas o que acontece? Você se afasta de Deus. E é interessante que Deus está no mesmo lugar. Nós nos afastamos, como Eva e Adão que se esconderam atrás da moita, pela vergonha, pela culpa. Mas quando a gente confessa o pecado, e se confessar, como o próprio Tiago vai falar, para um irmão, uma irmã, nossa alma está lavada, limpa e pura. E a gente se levanta das cordas e volta para a batalha. E isso que o inimigo não quer. Que você possa continuar firme na batalha, porque ele quer nos debilitar. Vamos aprofundar isso um pouquinho no final, tá? Nas aplicações. Ok? Então, isso é o que o pecado é. Então, só para fechar, a relação entre a lei e o pecado, esse ponto que a gente viu, é que a lei é boa, a lei é santa, mas ela não consegue nos salvar. E ela desperta o pecado que ainda está em nós. Né? E é isso que Paulo sentiu na própria carne, com certeza. Mas agora vem uma parte que eu estou ousando chamar meu conflito com o pecado, que são os versículos 14 a 25. Tá? Talvez essa pergunta possa estar ressoando na sua mente. De que batalha nós estamos falando? Que batalha é essa? Se Cristo pagou pelos meus pecados, eu o recebi como meu Salvador, e a vitória sobre o pecado já foi declarada, eu não deveria viver livre desse problema? A vitória não é automática para quem está em Cristo? Uma boa pergunta. Mas permita-me repetir uma citação aqui, que eu trouxe, uma reflexão que está num livro do Moody, né, que foi um grande evangelista e editor americano, que chamava A Batalha de Todo Cristão. Eu falei dela quando a gente começou o capítulo 6, mas eu vou repetir aqui, talvez você não lembre, e você não estava conosco aqui. E ele fala assim: quando me converti, cometi este erro. Pensei que a batalha já era minha, a vitória já estava ganha, e a coroa ao meu alcance. Pensei que, como as coisas velhas haviam passado, citando Coríntios, né? 2 Coríntios, já haviam passado e todas as coisas se tornaram novas, minha velha natureza corrupta, a vida em Adão, não me causaria mais problemas. Porém, descobri, depois de servir a Cristo por alguns meses, ou seja, não demorou muito, que a conversão era apenas como alistar-me no exército. E que se eu quisesse a coroa, teria que lutar por ela. Havia uma batalha a ser travada. E Moody estava certo, existe uma batalha a ser travada por todo cristão. Uma batalha diária, ou melhor, mais que diária, uma batalha constante. Vamos ler os versículos 14 a 25, para que a gente possa entender o que Paulo está trazendo nesse trecho da carta. Diz assim:
Sabemos que a lei, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, aqueles primeiros versículos que a gente leu. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Uau! Sincericídio de Paulo? Fazer algumas considerações aqui. Então, até o verso 13, a gente acabou de refletir sobre isso. Paulo está explicando a experiência dele anterior ao encontro com Jesus. Experiência de todo religioso, que foi, digamos, ele vira a página ali em Atos 9, quando ele encontra com Jesus. Embora nele, Paulo utilize o pronome eu e os verbos no passado, podemos entender e aceitar que Paulo está contando aquilo porque pode estar muito próximo da experiência de qualquer um de nós, não é? Ou pelo menos daqueles que viviam mais certinhos. Aqueles que falam, puxa, por que Deus não vai me aceitar? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu estava nessa lista aí, né? Nem quando saía com a molecada na rua e eles saíam apertando campainha da vizinhança, eu me sentia muito mal com aquilo, né? Eu não era daqueles que iam primeiro lá apertar a campainha. Hoje, pensar isso na molecada, vocês que são jovens, nem passa na cabeça de vocês, né? Mas isso acontecia quando eu era jovem. Saía a molecada na rua andando, de repente aquelas campainhas na rua, né? Hoje as casas estão tão escondidas, né? Você nem tem acesso à campainha, né? Mas naquele tempo saía, pim, pim, e aí saía todo mundo correndo e a gente tinha que correr junto, né? Mas eu me sentia mal com aquilo. Então, nossa, eu era tão bonzinho, como é que Deus não ia abrir a porta do céu para mim? Né? Descobri tanta coisa depois, mais profunda que aquilo, né? Eu acho que é a nossa realidade para todos, né? Então, Paulo estava falando um pouco daquilo. Mas, nesse novo parágrafo, esse que a gente acabou de ler, é interessante, porque Paulo mantém o eu, ou seja, se mantendo um pouco no centro da narrativa, mas como ele ainda troca o verbo, o tempo verbal que lá ele usou no passado, agora ele usa no presente, como se fosse uma coisa ainda presente na vida dele. Então, que conclusão nós podemos tirar disso? Paulo continua falando dele mesmo, ou ele passa a refletir sobre sua própria experiência pós-conversão? Será que é isso? Muitos defendem que não. A gente já ouviu de tudo, a gente teve irmãos, presbíteros aqui, que falavam, não, isso daqui ele está falando do não cristão. Mas como que um inconverso pode amar a lei de Deus, como ele falou aqui? Certo? Tentar saber o bem. Quando eu não era convertido, tudo bem que eu não apertava a campainha, mas tinha um monte de coisa que eu fazia e estava tudo de boa, não é? Então, de quem Paulo está falando? Não é? Não pode ser o inconverso, porque o inconverso não se entristece, não vai falar miserável homem que sou. Então, com certeza ele está falando de alguém que já passou pelas águas, não é? Então, eu creio que faz sentido continuarmos olhando para essa carta de Paulo, essa parte da carta, como uma experiência próxima da nossa própria experiência, se nós formos honestos. Cada uma das pessoas que vieram aqui, e eu não vim, porque eu tinha ido quando nós vivemos o curso lá na igreja do aeroporto, né?
Então eu falo também, então não eram 14, pelo menos fomos 16, porque pelo menos eu e o Otávio já tínhamos bebido daquela água, né? Então, é muito claro que o nosso velho eu ainda atrapalha o nosso novo eu. Sim ou não? Estamos juntos? Ok. Então, talvez ele tenha carregado um pouco nas tintas para aumentar o contraste e preparar o nosso coração e a nossa mente, e dos seus leitores lá originais, tá? Para a desesperada necessidade que temos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos prepara para o clímax, que virá, não hoje, virá no capítulo 8, quando ele vai falar da maravilha, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E glória a Deus por isso. Amém? É interessante que... Mas eu pus aqui, mas é muito provável que ele tenha aberto o seu coração para demonstrar aos seus leitores que eles não estão sós na batalha. Eu acho que isso ficou claro no domingo passado aqui. Para demonstrar a mim e a você que a batalha que a gente experimenta não é tão diferente do propósito que a gente pode imaginar. O propósito que Deus tem para cada um de nós e das batalhas que todos nós temos. Interessante que um comentarista bíblico, Bruce, ele tem um dos comentários que eu vi para poder trazer aqui, porque esse texto, gente, me fez ler, como eu li essa semana. Busquei todos os comentários que eu tinha, e outros, e vi pregação, e você vê coisas totalmente... Tem alguns que pregam, gente muito famosa aí, falando que ele está falando para os judeus. É muito bacana a gente pensar nisso, mas o que está fazendo isso lá? Para nós aqui, gentios, né? Bom, esse senhor aí, um pregador, interessante aí essa citação, o Bruce cita ele, o escritor escocês Alexander White, não sei se é parente do Douglas ou não, né? Ele faz sobre essa passagem. Imagina, se eu estou falando de coisas antigas, imagina isso daqui, no tempo que não existia shopping e nem uma livraria, existiam livreiros, ele cita aqui, como caixeiro viajante, ia vender livro de porta em porta, né? E ele fala, toda vez que meu antigo livreiro me envia para exame outro novo comentário de Romanos, parece que ao longo da história existiram muitos mais, né? Ele fala, imediatamente o abro no capítulo 7. Se o comentarista exibe um homem de palha, ou seja, como se fosse um espantalho, alguém que não é de carne e osso, nesse capítulo, imediatamente fecho o livro, devolvo de uma vez e digo, não, obrigado, esse homem não vale o meu dinheiro que ganho duramente. Por isso eu não quero pregar aqui para vocês, dizendo que aqui tem uma imagem de Israel, ou aqui tem uma imagem da experiência de vida dos judeus. Eu quero pregar para gentios, como eu, que não viveram essa realidade da lei desde que a gente era pequenininho, não passamos os homens, pelo menos, pelo bar mitzvah, quando nós fizemos 13 anos, mas estamos vivendo essa luta. E é assim que eu queria que a gente analisasse alguns desses versículos. Amém? Tudo bem? Estamos juntos? E é isso que... Tá? Fala assim, o que esse senhor doutor Alexander quis dizer com isso? Aquela aguda descrição de Paulo faz nos versículos 14 e 25, de alguém que ama a lei de Deus e deseja cumpri-la, mas é forçado por um poder mais forte do que ele a fazer coisas que detesta. Não é um argumento abstrato, mas o eco da experiência pessoal de alguém que sabe o que é conviver com essa angústia. Paulo mesmo sabe o que significa ser arrastado por um caminho e ter que lutar contra a própria ira, contra os seus próprios nacionais. Não é? Então, o cristão vive, de fato, entre dois mundos, ao mesmo tempo. Em vista disso, vive no estado de tensão. A gente tem duas naturezas. Nós vivemos o já e o ainda não. O meu velho homem, que a gente viu no capítulo 6, que ele morreu, a gente sabe que não, porque muitas vezes a gente vai lá e faz respiração boca a boca e acorda ele, porque a gente gosta de algumas coisas do velho homem. E é essa nossa luta. Amém? Vamos voltar para o texto então, depois desse grande parênteses aqui. Versículo 14 falava assim, né? Sabemos que a lei é espiritual.
Eu, contudo, não o sou. Uau, se Paulo não se julgava espiritual. Pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Seria Paulo um crente carnal? Dificilmente podemos dizer isso da experiência dele. Mas ele quer chamar, talvez, a nossa atenção aqui para a convivência ou coexistência das nossas duas naturezas, coabitando na mesma pessoa. Certo? Eu gosto aqui, e ainda mais vocês que nos visitam, a Bíblia, a mensagem, né? É muito bacana, mas é uma paráfrase, sabe? É uma paráfrase pastoral. E eu gostei aqui, eu acho que me ajudou o Eugênio Peterson com essa coisa, quando ele fala assim, olha que interessante, para ver que é totalmente desapegado, mas é uma interpretação dele, né? Uma aplicação. Ele falou, eu estou cheio de mim mesmo, afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. Todos nós que temos uma vida antes da conversão, antes de ter nascido de novo, nós éramos escravos do pecado. Talvez você não tenha percebido isso. Mas o pecado nos dominava. Pensa naquela coisa. Me dói muito falar isso, mas eu tinha um sonho desde moleque. Eu vivia numa casa com os meus parentes. Meu pai teve, em algum momento da vida, entendeu que a gente tinha que voltar para a casa lá do sogro dele, né? E a gente viveu a vida inteira numa casa lá em Pinheiros, uma casa que seria razoável para uma família só. Mas viam todas as irmãs da minha mãe lá, uma loucura. Meu avô até falecer, depois meu tio morava no quartinho dos fundos, e eu tinha um sonho de sair dali. E eu sonhava, eu dormia pensando, já na minha adolescência, pensando numa casa. Tinha um terreno na esquina lá, com a Teodoro Sampaio, para quem conhece Pinheiros, né? Na Mateus Grohe eu morava, era um terreno baldio, vivia um caseiro no fundo, e eu imaginava fazer uma casa ali, tinha piscina, como se fosse um clube quase, eu pensava. Eu cresci, me converti com 22 anos, eu saí, e o sonho de ter uma casa me povoou. E eu fiz essa casa. E eu tenho essa casa, eu moro lá, a maioria de vocês conhece. Mas é um peso, muitas vezes. O custo daquela casa para mim hoje e tudo mais, né? Então, esse velho sonho era do velho Carlos, não era do novo Carlos. E ele acabou reinando. Eu não falo que a casa seja um pecado. Mas quantos não naufragam em coisas assim que pegaram? Eu estou dando isso para vocês como um exemplo muito palpável. E isso também pegou Paulo, com certeza, né? E ele estava ali, e ele está compartilhando conosco, abrindo o seu coração, ok? Veja que nesse verbo, Paulo usa no passado fui vendido, né? É legal isso, porque ele não está falando que ele estava vendido. Ele falou que no passado ele foi vendido como escravo do pecado, no tempo que a cobiça tomou conta dele, provavelmente. Provavelmente. Estamos sempre hipotizando aqui, né? Ok? Mas, então, vale essa reflexão. No versículo 16, fala assim, eu faço o que não desejo. Se eu faço o que não desejo, admito que ela é boa. Então, essa pessoa aqui, ele está falando, não, eu sei que o que Deus quer para mim é bom. Eu nem discuto isso. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Interessante, infelizmente, o inconverso não admitiria isso de jeito nenhum, certo? Então, mas nesse versículo 17, infelizmente, não dá para terceirizar a culpa. Paulo, lógico, acho que não é isso que ele estava pensando, mas parecia que não sou eu. A gente teve uma moça que frequentou a nossa igreja logo quando a gente mudou para cá. E ela furava em vários cultos, né? E às vezes que eu encontrava com ela, algumas vezes eu encontrava com ela aqui na rua, e aí falava, não, pastor, o senhor não sabe como é, o diabo me proibiu de ir, ou seja, tudo era o diabo. Eu falei, minha filha, você está dando mais poder para ele do que ele tem na verdade. Né? E depois, ela estava desempregada, então ela vinha pedir oração, aí ela conseguiu um emprego, começou a trabalhar, desapareceu. Né? Era aquela relação da fé meio... não sei como é falar, tudo bem. Né? Mas a gente tem então aqui, mas a partir que meu corpo e minha mente se movem para pecar, não tenho mais como culpar os outros. Lembra do que a gente leu de Tiago,
né? É o nosso próprio desejo. Então, o que acontece? O que vem? Vem a culpa, vem o peso, vem a separação, vem o nocaute técnico. É isso que talvez Paulo quisesse dizer para a gente. No versículo 21, estou pulando alguns, lógico, né? Porque ele vai tratando sempre do mesmo tema, diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. A batalha das duas naturezas aqui, mais uma vez. E aí ele continua dizendo: pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele vai aterrissar nos 2 versículos finais, no versículo 24, quando ele fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está concluindo aqui, primeiramente, com um grito de desabafo: socorro, né? Socorro. E logo em seguida, um grito de júbilo: graças a Deus, glória a Deus, aleluia, por Jesus. Amém? Eu queria trazer algumas aplicações nesse finalzinho aqui, e perdão, a gente vai esticar um pouquinho, para o nosso próprio bem. Eu vi outro dia uma reflexão do Paul Washer, que não sei se todos conhecem, a gente até distribuiu o livrinho dele para todos. E foi eu acho que o Paul Washer também está num outro momento da vida dele, como Paulo, né, no começo, pois ele foi, né, você vê lá em 2 Timóteo, traz minha capa, tal, né, manda fulano vir aqui para me ajudar, para ficar comigo. E o Paul Washer já está numa fase mais macia. Eu achei muito legal, por isso eu ouso compartilhar os versículos que ele trouxe, porque eu achei que tem muito a ver com isso. Como é que a gente pode transformar? Como a gente pode... Então, a primeira pergunta que eu queria ver com você, só são 2, a segunda um pouco mais extensa. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso e considerasse na sua própria realidade. Tá? Primeira pergunta é: como posso fazer minha nova natureza prevalecer sobre a velha? Acho que eu não preciso dizer para você que as duas estão aí dentro, né? Sim ou não? A velha natureza está judicialmente morta, mas ela teima a tomar espaço. Assim como o inimigo, Satanás, foi vencido na cruz por Jesus, mas ele ainda respira e causa muito dano ainda. Amém? Esse é o contexto aqui. E o Paul Washer traz esse versículo, chamou esse versículo, nossa, e é um versículo tão simples e tão profundo. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E nisso daqui eu até gosto mais da Almeida, porque a Almeida muda o tempo verbal. Ela fala: guardo no meu coração. E a atenção que a gente precisa ter aqui é o seguinte: não dá para guardar a palavra de Deus sem ler a palavra. Não dá para guardar a palavra de Deus só através de algum devocional, de algum pastor midiático. Você fala: eu vejo toda manhã a reflexão do pastor Zezinho. Não sei se existe algum Zezinho. Imagina, eu estou falando aqui um nome hipotético, né? Acho que até tem, né? Mas não sei, pastor, não sei, Minguinho. Do pastor Minguinho. Nossa, é tão bom. Eu escuto aquelas palavras do pastor Minguinho e, nossa, meu dia muda. Pode até ser, mas aquilo é palavra digerida pelo pastor Minguinho. Deus quer que você mastigue a palavra. Tudo bem? Só quando a palavra estiver no teu peito, nos teus poros, no teu sangue, é que você vai resistir ao velho eu. Porque senão o velho eu vai ter sempre a melhor palavra.
a palavra mais forte. O mundo vai ter. Né? Eu odeio tal político. Eu escuto isso de vocês. Esse ódio é pecado. E esse ódio chega a mim também, e eu entrego ele aos pés da cruz. Uma que outra e outra vez. É errado. Mas se a gente vive, não sei, fica acordado 15 horas por dia, 16 horas por dia, tá? E gasta quanto tempo? 15 minutos com a palavra? Pensa nisso. Guardei no coração a minha palavra. Quando a palavra está no meu peito, no meu coração, eu vou resistir mais facilmente. Amém? Temos que ver o pecado como ele realmente é. Mas isso aqui, vamos ver aqui. Segunda pergunta. Como devo encarar o pecado para vencê-lo? Você quer vencer o pecado? Você quer uma vida vitoriosa em Cristo? Sim? Sim ou não? Então nós vamos voltar para Tiago. Vamos ver aqueles versículos que a gente leu, mas agora com um pouquinho mais de detalhe. Como devo encarar o pecado para vencê-lo? E é interessante que Tiago começa essa descrição no versículo 13 do capítulo 1. Ele fala: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Interessante. Temos que ver o pecado como ele realmente é, como eu já falei antes. Ele não vem de Deus, ele não está de acordo com a vontade de Deus e não está em conformidade com o caráter de Deus. É algo que se levanta em oposição a tudo que o Deus é e o que ele deseja para a nossa vida. O pecado não é apenas um pequeno erro, como a gente gosta de pensar. Né? Ai, deslizei. Ai, falhei. Não. O pecado é hostilidade, é animosidade, é luta contra Deus e contra o seu propósito na minha vida e na sua. Amém? Então, reconheça, quando a tentação vier, ela não vem de Deus e precisa ser rejeitada. Sabe aquelas pessoas, muitas vezes escutei isso também. Tinha uma irmã que estava se separando do marido, e a gente teve um evento aqui, não lembro, e eu fiquei com ela e falei, e aí, como é que está? Ela falou, não, acho que é da vontade de Deus que a gente separe. Já contei essa história para vocês. Né? Essa irmã não está mais aqui entre nós. Né? E ela falou, não, é da vontade de Deus que a gente separe. Eu falei, não é não. Não é mesmo. Posso te assegurar que não é a vontade de Deus. Não, mas veja bem, pastor. Eu falei, não, a gente vai orar para que Deus se dê clareza. Tal. Passou algumas semanas, ela voltou, ai, pastor, a gente se reconciliou. Tá? Eu falei, então, está vendo? Você não falou que era da vontade de Deus que vocês se separassem? Deus não quer isso. E é o que Tiago fala, Deus não tenta a gente não. Se vem tentação, não é de Deus. Amém? Então, tenhamos isso muito claro. O versículo 14 fala assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Por este, arrastado e seduzido. Então, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, pela sua cobiça, como Paulo cita no texto que a gente viu. Quando você pertencer à tentação, eu queria que você prestasse atenção nisso e levasse para a sua experiência. E eu lembro até do pastor Walter, que falou disso para a gente aqui muitos anos atrás. Quando perceber a tentação, não brinque com ela, não medite sobre ela, não pense nela, não fique caraminholando, sabe? Mais uma vez, lembrar de Lutero, né? Quando ele fala que você não pode evitar que os passarinhos voem por sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho nela. Pensamento nosso é assim, né? É o ninho que o passarinho está fazendo na nossa cabeça, certo? E a recomendação aqui é mate, afaste-se dela. E se for o caso, fuja, se não tiver outra maneira. Fuja da tentação. É a única maneira. E eu lembro de Jesus, né? Fala, mas puxa, como é que eu vou fugir? Eu vou ficar com uma reputação ruim, se for no serviço, alguma coisa assim. O que Jesus fala lá? Lembra de Mateus no Sermão do Monte? Ele fala, se teu olho direito te fizer pecar, arranque ele.
Se tua mão te fizer, corta a mão, mas vai para o céu, sem a mão, mas vai para o céu. Né? É mais ou menos esse o conceito aqui. Amém? Considera isso aí. Então, Caim foi um mau exemplo. Deus chega para ele e falou, não pensa, não caraminhola contra o seu irmão. Mas ele acabou fazendo. Então, dicas práticas. Não vai, sabe aquele lugar que te faz pecar, que já te fez pecar? Não vai lá. Aquele site que já te fez pecar, não entra mais nele. Onde o pecado é fácil de encontrar, melhor você não ir lá. Né? Vou no carnaval para tentar evangelizar. Sai fora, meu. Tudo bem, eu sei que tem igreja aí que galardeou isso aí. Pô, sabe? Um monte de menino, testosterona lá em cima, vai num baile, a mulherada quase nua lá, ele vai lá para evangelizar? Gente, Deus, eu sei que Deus é poderoso, mas precisa tomar cuidado, ou seja, a gente precisa saber das nossas limitações. Amém? Se Deus te mandar, você ouviu? Vai lá, porque eu quero que você ganhe. É outra coisa. Mas não, eu vou lá. Então, né? Noites, sozinho na tua casa, tua esposa foi dormir, televisão, YouTube, cuidado, sai fora. Eu lembro de um antigo pastor, um missionário nosso, uma vez ele estava numa cidade, a gente foi visitá-lo, e eu e a Tomás, a minha esposa, a gente tinha a assinatura da Veja, que a gente já não tem mais, acabou com isso, a gente não concorda nem com a linha mais deles, mas a gente teve séculos, décadas a gente tinha a assinatura da Veja. E aí a gente estava viajando, era um feriado, acho que próprio carnaval, e a gente foi visitá-lo, e chegou a revista em casa, né? Chegou um pouquinho antes, peguei a revista e levei. Quando a gente chegou na casa dele, lá na cidade onde eles moravam, eu pus a revista lá, acabou de chegar, a revista novinha, né? Nem estava ainda na banca, tudo mais. E aí depois ele falou, tá, beleza, mas a gente não está mais vendo. Ele tinha colocado como princípio de não ver mais aquela revista. Na hora, foi até meio motivo de gozação entre nós, mas, poxa, que coisa. Hoje eu compreendo plenamente. Quando eu olho para trás, toda a revista Veja tinha pelo menos uma foto que derruba qualquer homem. Não era uma foto sexual, mas era uma foto sensual. E eu acho que isso é feito de propósito pelo inimigo. E muitas vezes eu lembro de ter caído por causa daquela foto. Estou confessando para vocês de coração uma coisa dessa. Então era sábio daquele pastor que sabia que ele era vulnerável àquelas coisas e ele abandonou. Eu conheço gente hoje, muito jovem, que não está mais no Instagram e nem no Facebook, porque é vulnerável ao que mostra ali. Fique esperto. É isso que eu posso dizer para vocês. Versículo 15 fala assim, então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Outra coisa sobre o pecado que precisamos nos dar conta é que ele é mortal. Ele é destruidor. Faz tempo? Minha bateria está acabando, eu fiquei com ele ligado antes. Oh, meu Deus. Céus. Está acabando aqui, gente. Então, ele é destruidor. Aí você fala, mas eu sou crente. Eu sou cristã. Mesmo assim, ele é mortal. Quantos casos a gente tem seguido pela mídia? De pastores, de filhos de Deus, servos de Deus. Eu não estou falando que vão perder a salvação, não estamos discutindo isso aqui. Mas pode ser destruidor para a sua própria vida, seu próprio ministério. Fica alerta. E o último aqui, versículos 16 e 17, ele fala, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não se deixe enganar. Lembre-se do papinho da serpente a Eva, ok? É tão bom ter o conhecimento. Deus é bom e Ele não quer te enganar. Nunca duvide disso. Deus quer isso, mas acho que Ele não sabe a minha realidade. Deus não colocou o meu sapato, Ele não sabe onde meu calo aperta. Mentira.
Ele sabe muito bem. E Ele quer te livrar desse problema. Escuta o que Ele está te dizendo, amém? E o que a palavra dele diz. Ele não quer o pior para você, Ele quer o melhor. Reconheça isso. Reconheça isso. A bondade dele é muito maior do que qualquer falsificação de satisfação temporária que pode te dar aquela entradinha naquele site, que vai te dar 30 segundos de êxtase. Pule fora. Fuja disso. Paz e satisfação real só podem vir de Deus, pelo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Eu faço a pergunta para você. Fecha os teus olhos, vamos orar. Você está firme na jornada? Você quer que Deus reine na sua vida? Você quer que o seu novo eu prevaleça sobre o teu antigo eu? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nós te agradecemos porque o versículo que ele vai dar em continuação é aquele: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém por isso, Senhor. Amém porque nós sabemos que a batalha está ganha, Senhor. Mas enquanto estamos aqui, o inimigo quer nos debilitar, o inimigo quer nos nocautear, quer nos tirar da batalha, quer nos deixar em reabilitação. Mas nós queremos lutar, Senhor, essa batalha. Nós queremos estar contigo. Como a música fala, assim eu luto as minhas guerras, Senhor. Sê conosco, Senhor. Fortalece cada um dos meus irmãos aqui, amigos. Nos dá, Senhor, a vontade de conhecer a Tua palavra. Como o Salmo 119 nos diz, guardei no coração a Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a guardar no coração a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a começar a ler a Tua palavra, Senhor. Podemos começar em Mateus e até Apocalipse, Senhor, lendo um capítulo que for por dia, Senhor. E depois nos ajuda a encarar o Antigo Testamento, mas nos dá força, energia, disposição, sede, fome pela Tua palavra. Nós queremos conhecer o que o Senhor tem para nós, Senhor. E nos ajuda a prevalecer contra o nosso antigo eu, nos ajuda a prevalecer contra o pecado. Nos dá essa vitória em nome de Jesus. Amém.